Olá, sejam bem-vindos a este podcast. Eu sou Alexandre Montemeso e hoje vou falar sobre os vícios e como vencê-los com a ajuda da Palavra de Deus. Vamos ver o que ela diz sobre isso e como ela pode nos ajudar na luta em parar com algum tipo de vício. Primeiramente, precisamos saber o que é um vício. O que podemos considerar vício? Vício é o hábito ou costume persistente e frequente de fazer ou consumir algo que leva à dependência e torna-se irresistível e difícil de parar. Existem dois tipos de situações consideradas vícios: o tipo químico e o tipo comportamental, ou também conhecido como não químico. E esses dois tipos são classificados em duas situações chamadas aparentes e ocultas. O tipo químico é quando há uso e abuso de substâncias químicas como cigarro, bebida, drogas, medicamentos, comida, açúcar, dependência emocional, etc. E o tipo comportamental é quando há dependência e uso abusivo, por exemplo, pessoas viciadas em comprar, dependência em tecnologia como internet, redes sociais, celulares, computadores, jogos eletrônicos em caso de jovens, né? E também jogos de azar, onde é feita apostas por dinheiro. Existe o vício em roubar, vício em pornografia, também em sexo. Estes são alguns exemplos apenas, os quais não vamos entrar em contexto. Os vícios geram tendências para desenvolver problemas com o uso de substâncias antes mesmo de começarem a usá-las. Devido às dificuldades em controlar seus comportamentos, isso pode estar relacionado a problemas em suas funções cerebrais de autocontrole. Além disso, o próprio uso de substância pode piorar esses problemas cognitivos, dificultando ainda mais a capacidade de controlar comportamentos relacionados ao uso de drogas. Em termos psicológicos, a dependência pode ser vista como o desejo de suprir uma necessidade que não foi completamente satisfeita. Essa dependência serve como uma forma de alívio e satisfação. O vício também pode ser uma resposta à dor emocional. Entretanto, isso não quer dizer que todas as pessoas do mundo que já se frustraram tornaram-se dependentes. A maioria dos que trilham esse caminho, no entanto, fazem isso para amenizar algum tipo de trauma, alguma sequela do passado que muitas vezes a própria pessoa desconheça. Por isso é importante buscar ajuda psicológica também, um profissional, para lhe ajudar nessa situação. Já uma pessoa com a mente saudável geralmente reconhece um comportamento propenso ao vício e consegue se livrar dele antes de precisar de ajuda externa. Mas esse não é o caso de indivíduos dependentes. Admitir que o problema existe se torna quase impossível, e o dependente químico tem a tendência de encontrar justificativas para continuar com os mesmos comportamentos que o prejudicam. Por exemplo, o fumante precisa do cigarro porque isso lhe acalma, lhe deixa tranquilo, tira o seu nervosismo, o seu estresse. Essa é a justificativa de um fumante para não reconhecer que é dependente químico e viciado na nicotina. Esse comportamento de negação do vício dificulta o processo de tratamento, e o primeiro passo para obter ajuda é o reconhecimento dos sinais físicos e mentais e emocionais. É necessário fazer uma autoanálise da própria pessoa e reconhecer que necessita de ajuda, porque não tem condições próprias, forças próprias para poder eliminar o vício da sua vida. Segundo a psicologia, o vício não tem cura. É verdade, ele é um problema crônico, mas como qualquer tipo de doença, ele tem tratamento, né? E deve ser tratado. Então, o primeiro passo é preciso reconhecer o problema, reconhecer que é dependente, reconhecer que não consegue por conta própria parar e procurar ajuda profissional, buscar ajuda médica. Existem vários tratamentos especializados para vários tipos de casos relacionados a vícios, seja comportamental, seja químico. Existem vários tratamentos disponíveis, a maioria gratuita. E algumas pessoas, esse cuidado, esse tratamento deve ser e tem que ser feito para o resto da vida. Outras já têm mais facilidades em não ter recaídas e extinguir definitivamente isso de sua vida. Também existe o lado espiritual, que é muito importante tratar, e é a parte que a maioria das pessoas obtém 100% de sucesso quando integram junto ao seu tratamento, e é o que vamos falar daqui para frente. Um dependente ou um viciado é normalmente uma pessoa que tem fé. Por que eu digo isso? Porque todos têm fé um dia de se libertar do seu vício ou parar. Todos acreditam que vão mudar um dia. Acredito eu que todos têm fé. E também acredito que a maioria tem fé em Deus, ou seja, da forma de cada um imaginar Deus. Não vou entrar em detalhes, pois a fé em Deus é particular, cada um tem uma forma de fé, como entender o que é Deus, de como ver Deus e como ter a sua própria fé. Porém, Deus é um só.
E foi pela palavra de Deus, que é a Bíblia, que ficamos sabendo que existe um Deus que nos fez e que criou tudo. Se não fosse a existência da Bíblia, nem tínhamos conhecimento sobre a existência de um Deus, não é mesmo? Então, agora vamos ver como a fé em Deus pode ajudar alguém a vencer os vícios através da sua palavra. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, você pode tudo. O que você quiser fazer, você é livre. Né? O problema é quando algo te domina. Você não pode deixar nada te dominar. Deus criou o homem para dominar, né? Não para ser dominado. Lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher e os fez. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus nos criou para dominar e não sermos dominados. Mas como o ser humano se mostrou falho e fraco desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento, cometeram o primeiro pecado, a desobediência a Deus, e assim aconteceu a queda do ser humano, por causa do pecado. Ou seja, o ser humano se mostrou fraco, falho, e que tem tendência ao erro, em fazer coisas erradas, e acaba fazendo coisas sem saber e sem conhecer, e isso acaba se tornando uma prisão na sua vida. Por exemplo, os vícios são uma dessas prisões. A maioria das pessoas, se tivessem noção, ou se soubessem, ou estudassem sobre as coisas que iriam colocar em suas vidas, muitos não colocariam, por exemplo, vícios em drogas. Né? Muitas vezes é falta de conhecimento, às vezes as pessoas erram por não conhecer, acabam se envolvendo com coisas que lá na frente irão se tornar um grande problema na sua vida. E os vícios operam dessa forma. A maioria das pessoas que são viciadas ou dependentes de algo acabaram lidando com coisas e situações na sua vida, colocando isso sem ter o conhecimento do que estava entrando. Mas enfim, voltando lá. Com a entrada do pecado, nós perdemos a posição de filhos de Deus e passamos a ser apenas criaturas. O pecado de Adão e Eva foram expulsos do paraíso lá, onde nós tínhamos uma vida com Deus, e acabamos nos tornando apenas criaturas. Perdemos a posição de ser filhos de Deus, através da nossa desobediência, do nosso erro, da nossa fraqueza, do nosso pecado. Mas Deus, por amor a nós, enviou seu Filho para que pudéssemos voltar à condição de filho dele, através da sua morte na cruz. Jesus morreu por todos nós, para perdão dos nossos pecados, para nos tornar livres de todo mal e nos dar vida eterna. E todo aquele que aceitar, acreditar que Jesus foi pregado na cruz e morreu há mais de 2 milênios atrás, e acredita que ele ressuscitou 3 dias depois, e inclusive ele ficou em torno de uns 40 dias aqui na Terra e foi visto por mais de 500 pessoas antes de subir de volta para os céus, na frente de algumas pessoas que testemunharam e viram isso ao olho nu, essa cena, ele subindo. Foi real, aconteceu de verdade aqui na Terra, mais de 2.000 anos atrás. Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, nos devolver a posição de filho, nos livrar de todo mal. No livro de João, capítulo 3, versículo 15 ao 18, diz: para todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto, porque não crê no nome do Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para trazer vida. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, Jesus veio para trazer vida de novo para nós. Libertação, salvação. No livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta.
Quem que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é preciso conhecer a Jesus para poder ter a libertação. Uma das formas de se libertar dos vícios é conhecer a Jesus. Muitos viciados no mundo são libertos quando procuram conhecer Jesus, saber sobre ele, quem foi ele, o que ele fazia, quem ele era. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6, diz, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o que nos leva a Deus. Quando aceitamos Ele em nossas vidas e passamos a segui-lo através do seu sangue jorrado na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados, o nosso passado é apagado, nós somos perdoados quando reconhecemos e aceitamos o seu sacrifício por nós naquela cruz. Então Ele nos leva diante do Pai justificado e somos perdoados de nossos pecados e Deus então nos devolve a posição de filho. Ele começa a nos ver como filho novamente, não apenas como criaturas. Então passamos a ser filhos de Deus novamente. Então deste momento em diante começamos a trilhar e trabalhar a nossa vida espiritual. É quando começamos a fazer parte do reino de Deus e também começamos a tomar posse de todas as suas promessas na sua palavra. Em livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz, Ele tomou sobre si todas as nossas doenças e levou sobre si elas. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado, ou seja, morto, por causa de nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, Jesus levou todos os nossos problemas, as nossas dores, os nossos vícios, quando ele morreu na cruz. Ele foi afligido, ele sofreu, ele foi traspassado, ele foi morto por causa de nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, nossos erros, nossos pecados. E o castigo que ele sofreu nos trouxe paz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Salmos 103, versículo 13 diz, Ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. No livro de João, capítulo 8, 36, diz, portanto, se o Filho vos libertar, de fato, verdadeiramente, vocês serão livres. Jesus liberta, amados. Conhecendo Jesus, conhecerão a verdade e a vida. No livro de João, capítulo 15, versículo 10, diz, o amor de Deus é fonte de cura, de libertação e de restauração, porque Ele faz novas todas as coisas. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 2 Pedro 2,19 prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, se algo lhe domina, você é escravizado por isso. Você é escravo daquilo. Você está servindo ao que lhe domina. Ele é mais forte que você. Com a fé em Deus, em Jesus Cristo, fica mais fácil conseguir se libertar dos vícios, pois o Espírito Santo de Deus começa a andar com a pessoa e vai lhe mostrando o caminho, e aos poucos a pessoa vai abandonando as velhas práticas da vida antiga, pois não acha mais alegria em continuar com essas práticas, com isso, não tem mais graça, perde a graça. E ela começa a encontrar coisas novas, as quais irão lhe trazer mais alegria e sensações de paz, satisfação, quando começa a andar com Deus e encontra forças além das suas para suportar as tentações dos vícios. Pois agora tem a força da fé, né, que está exercendo, está aumentando cada vez mais tendo fé, a força do Espírito Santo, força que vem de Deus para lhe apoiar. Já tem um time a mais para lhe dar forças, tornando cada vez mais forte na decisão e no abandono dos vícios. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, a palavra de Deus nos diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, quando você começar a agir com o bem, pelo bem, você vai vencer o mal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados,
Ele mesmo providenciará um escape para que eu possa suportar. Quando vier a tentação sobre algum vício, busque a Deus. Ele vai providenciar um escape para que você possa suportar. Está na palavra. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Tudo que tem nesse mundo provoca coisas ruins. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não adianta usar desculpas para continuarem nos vícios. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando Jesus nos liberta, nós somos livres verdadeiramente. E não podemos nos deixar nos submeter novamente à escravidão. Isso a palavra de Deus nos diz. Com a ajuda de Jesus, você pode ficar livre de um vício, mesmo se o vício for muito grande. Jesus pode lhe libertar. Se você quer mesmo vencer o vício, a Bíblia dá conselhos espirituais e práticos para restaurar a sua vida. Há alguns passos que irão lhe ajudar na luta da sua libertação. Primeiro, confesse a alguém. Seja um pastor, um familiar, um amigo, um pai, uma mãe, alguém que você confie. Você precisa se abrir, precisa falar sobre a situação. Segundo, peça ajuda para alguém lhe apoiar na sua luta. Alguém vai lhe ajudar com certeza. Terceiro, crie estratégias. Por exemplo, mudar atitudes, mudar ambientes, locais e velhos costumes que lhe façam ou lhe atraiam para o lado do vício. Quarto, fuja de tudo que lhe fará lembrar ao vício. Momentos, lugares que você costumava ir, evite. E 5, perseverança. Seja perseverante, tenha calma, paciência, que aos poucos você vai se libertando disso, não é de uma hora para outra. E se recair, continue firme novamente. O procedimento, não desista por ter recaídas. Elas são normais e irão ocorrer algumas vezes ou muitas vezes. Não tem problema, não se culpe, faz parte do processo de libertação, aprenda a lidar com elas e aos poucos você vai rejeitando. O problema é não entrar em espírito de culpa, não se deixe culpar quando recair. Recaiu, fez, usou, aconteceu, bola para frente de novo, erga a cabeça e continue na luta contra o vício. Desistir jamais. E a Bíblia orienta, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer vigiar e orar? Tem que ficar o tempo todo vigiando, observando, orando, para que você não caia na tentação quando ela aparecer. Porque teu espírito já está pronto, mas a carne da gente é fraca, nosso corpo, nossas vontades, nossos desejos, que nós queremos, os vícios, por exemplo. Então, para isso, você tem que estar sempre atento e com muita oração. No livro de Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6... Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando aceitamos Jesus, a obra da cruz por nós, nós também morremos na cruz para a velha vida, para a vida de pecado. Dali para frente começamos a trilhar um caminho de restauração, rejeitando as obras do passado, os velhos hábitos, os vícios. Não significa que você vai parar hoje, vai ser mudado, transformado de uma hora para a noite a sua vida. Mas sim, você vai começar a trilhar um caminho de mudanças. Você vai estar sendo acompanhado por Deus, pelo Espírito Santo, a partir de agora em diante da sua vida. Você vai ver que aquelas práticas, você vai ver que esses hábitos já não vão lhe agradar mais e você vai começar a ter um sentimento de insatisfação em fazer aquilo. Não vai ser mais legal para você. E aos poucos você vai abrindo mão, vai rejeitando, vai renunciando isso. É um processo lento, demorado, cauteloso. Vai ter recaídas, não pode ter desistências. E deve continuar sempre esse processo, porque vai ter vários empecilhos no caminho. Mas é assim mesmo. Use-os a seu favor. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sendo, se nós nos sujeitarmos a Deus, a fé, a espiritualidade, a vida com o Pai, a Jesus Cristo,
vamos ter mais forças para resistir às tentações e às obras do diabo, e ele acaba fugindo de nós. Ele fugirá de Deus, a própria palavra de Deus fala, ele fugirá. Ele não vai ficar insistindo onde ele não tem poder e potência. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Porque a graça de Deus está se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus se manifestou, nos trazendo salvação e nos ensinando e nos fazendo renunciando às concupiscências mundanas, às coisas deste mundo. Assim, para que nós vivamos no presente século sóbria, de forma sóbria, justa e piamente. Né? A graça de Deus se manifestou em você, na sua vida. E você terá salvação. E automaticamente irá renunciar às concupiscências da carne, às coisas mundanas desse mundo. E vai começar a viver uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida plena. No livro de João, capítulo 8, versículo 34, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Está servindo ao pecado. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Revestindo-nos de Jesus, nós tornamos o nosso espírito mais forte, nossa vida de fé mais forte, nossa carne mais fraca. E não servimos mais às obras da carne, não obedecemos mais às nossas vontades, o que nós queremos, aos nossos vícios. Por exemplo, nós começamos a rejeitar, começamos a abrir mão de nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. E com esse processo, começamos a ter libertação de todos os nossos vícios, nossos erros, nossos pecados na nossa vida. Dali para frente, é só trilhar o caminho. E por fim, saiba, no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 1, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor está contigo para te salvar. Ele é poderoso. Ele vai se divertir com a tua alegria. Ele vai rir com a sua alegria. Então tenha fé em Deus. Creia e aceite Jesus Cristo na sua vida como seu único Senhor e Salvador. Busque conhecer a história de Jesus. Leia a Bíblia. Lá tem tudo detalhado para você. Saiba que existe uma outra vida para você. Uma nova vida que ainda você não conhece e pode conhecer a qualquer hora e começar a viver essa nova vida quando quiser. Nada está perdido. Nem você está perdido. Saiba disso. Você é um chamado por Deus, você é um escolhido de Deus. Ele quer ter você como filho novamente. E Ele quer cuidar de você, quer cuidar de toda a sua vida, do seu futuro. Deixe Deus agir na sua vida. Você verá a transformação surpreendente de Deus todos os dias. Ele irá te surpreender na sua vida quando Ele estiver no controle. Quando você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo dele. Basta você se entregar. Pare de tentar e tentar. Pare de sofrer, de querer fazer as coisas do seu jeito. Se não está dando certo, tenta deixar nas mãos de Deus, no controle de Deus. Eu tenho certeza. E você também sabe. E tem certeza. Ele irá mudar a tua história. Ele vai mudar a tua realidade. Você terá uma nova vida. Deixe a partir de agora, se coloque diante de Deus. Entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida para Jesus. Busque a Jesus. E não se preocupe com o que você vai fazer depois. Simplesmente se coloque diante de Deus, se coloque diante de Jesus Cristo e entregue sua vida para Ele agora. Nesse momento. Se você está passando por uma situação semelhante a essa, algo que você não consegue mais ter condições ou forças próprias para dominar e está sendo dominado, algum tipo de vício, alguma coisa, seja o que for, não precisa mudar nada. Apenas faça a entrega. Deixa a vida seguir amanhã do jeito que está, e depois, mas tenha certeza que dali para frente, Deus, Jesus está no controle da sua vida e você começará a ver as mudanças. Não as que você quer, as que você planeja, mas você vai ver e ser surpreendido pela manifestação e o mover do sobrenatural de Deus na tua vida. E as coisas vão começar automaticamente a se transformar. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua realidade. Apenas tenha fé e creia. Creia em Jesus, mas não esqueça. Para isso tudo, você precisa primeiramente ir até Jesus, se achegar a Ele, buscá-lo, conhecê-lo. Ele que irá te levar ao Pai. Deus os abençoe, em nome de Jesus.